Leia a informação. Veja, seja curioso. E aí o que você vai fazer? Você não vai dar atenção só para os comentários. Presta atenção no que eu estou te falando. Hoje nós vamos conversar com a Desirê Matos, que é nutricionista. Ela está aqui no nosso programa hoje para bater um papo com a gente. E ela é nutricionista. Ela vai explicar para a gente como a alimentação influencia no tratamento de transtornos de saúde mental ou até a falta dele, muitas vezes, né? E tem muita gente querendo te conquistar com ideias, com fórmulas mirabolantes e é impressionante o que as pessoas estão buscando. No último ano, particularmente, as pessoas, na verdade, foram atrás de muitos medicamentos para ansiedade e depressão. E tem gente que está comendo mais medicamento do que se alimentando. Isso é preocupante. Isso é muito sério, sabe? E com essa história das pessoas acharem que a obesidade... Acharem não. A obesidade, muitas vezes, pode sim trazer danos para a sua saúde, mas também estar magro demais também pode ser um problema. Como está a sua saúde por dentro? Você está bem realmente? Você tem que parar para pensar nisso. E o uso dos medicamentos, gente, para ansiedade e depressão aumentou em 30% no Brasil. E nós estamos aqui para entender melhor como a nutrição pode melhorar nossas vidas. Porque está todo mundo falando, olha, alimentação, exercício físico, mas parece que na prática as pessoas estão muito alienadas. Sim, é verdade. Esse aumento, ele tem uma... A gente se preocupa um pouco, porque a gente sabe que está aumentando porque as pessoas não olham muito para si, mas também está aumentando porque as pessoas olham e elas sabem que não estão legais. E isso é positivo. E a nutrição, ela tem um impacto muito importante nesse quesito. Por quê? Porque quando a gente passa a tomar o uso de um medicamento, ele existe um tempo de tratamento. Mas o que acontece, Vanusa? Ele pode ou aumentar o seu apetite, ou diminuir, ou só normalizar. Olha só. Exato. E aí, nisso do medicamento diminuir demais o teu apetite ou aumentar, se você não faz o manejo, o teu tempo de tratamento é muito maior. Então, a regularização do estado nutricional é importante para isso, para que você tenha esse olhar, essa volta da sua conexão corpo e mente, porque a gente tem que se conhecer muito bem hoje em dia. Um não vive sem o outro. Sim. E fazer com que você não desregularize demais nesse processo de tratamento. Se empolgue em ver o que, na verdade, os outros estão vendo, mas muitas vezes você está muito preocupado com os palpites. Aí alguém diz, nossa, você está tão magra, você está tão bem. Às vezes você nem está. É verdade. É triste dizer isso. Às vezes você não está bem, nem visualmente, de jeito nenhum, e as pessoas mentem. É isso que você precisa saber. Você sabe quem é que vai te dizer a verdade? Quem vai te dizer a verdade é você verdadeiramente procurar a pessoa certa. É muito gostoso a gente ouvir alguém dizendo, nossa, mas você está ótima. Gente, se tem uma coisa que o ser humano faz muito bem, é dizer que você está bem você não estando. São raríssimas pessoas que chegam em você e dizem, olha, você não está com um aspecto legal. Tem que ser muito amigo, tem que ser muito parceiro, tem que esperar o momento certo, olha, eu acho melhor. Quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado, mas não tem coisa melhor do que você procurar um profissional. E aí a gente está falando da nutrição, da alimentação, como ela pode influenciar no tratamento de transtornos de saúde mental, ou para melhor ou não. Exatamente. Porque quando você vai para aquela historinha, por que eu falo muito relacionado? A gente sabe que a tecnologia veio para ajudar, e tem ajudado bastante, mas tem muita gente viajando demais. As pessoas estão muito empolgadas, sabe, em ganhar dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. As pessoas estão muito empolgadas nisso, elas estão colocando a felicidade só nisso, estão esquecendo que o ser humano é gente, que ele precisa viver, que ele pode morrer, e que se ele fizer aquilo que você está prometendo, que vai ser milagroso, você pode estar levando uma pessoa para o caixão. Gente, isso é triste. A gente precisa falar sério sobre isso, porque parece que as pessoas estão cegas, estão surdas, estão mudas para a realidade, né? E aí eu fico extremamente preocupada relacionado a isso, cada dia mais, porque nós temos uma geração que precisa transformar, tem que ser transformadora no aspecto de se tornarem adultos ou filhos e netos saudáveis. Com certeza. Só falo, olha, no ano de 2000 e não sei o que vai acontecer isso e aquilo. Gente, vamos evitar chegar lá com esses problemas. Sim. O que você poderia nos falar relacionado à nutrição, o quanto ela pode impactar
na adesão ao tratamento e as formas, porque as pessoas estão precisando enxergar um pouco mais além. Sim, eu tento trazer uma abordagem justamente com essa sutileza, com essa sensibilidade que você está tendo da gente se ver de forma completa. O tratamento medicamentoso, ele é mais indicado quando a gente já postergou o tratamento psicológico e o tratamento espiritual também, que eu sempre tento lembrar as pessoas dessa importância do tratamento espiritual. Mas, por exemplo, é importante que durante o início do tratamento o paciente se conscientize que você pode estar fazendo uso de um medicamento. Inicialmente você vai ter um pouco de desconforto com os efeitos colaterais para depois sentir o efeito terapêutico. E nesse processo é importante que você entenda o que você tem que tirar primeiro. Pensar na questão do que é básico. Você não pode ficar se enchendo de cafeína, buscando energia através da cafeína, se você está fazendo um tratamento para sua ansiedade, por exemplo. Você também não pode, você tem que repensar o seu uso do álcool, que são dois ativos que são básicos, mas as pessoas procuram o divertimento e a anestesia através do café para dar aquela falsa energia e através do álcool. Então, o primeiro passo dentro da terapia nutricional é a conscientização de você tirar aquilo que está te fazendo mal. Você não vai ficar se intoxicando se você está fazendo uma terapia. Então, e depois pensar naqueles alimentos que não vão te deixar extremamente estimulados. O açúcar ainda é um tabu que as pessoas têm resistência a retirar, mas é importante fazer o manejo de controle do açúcar. Esses alimentos são importantes, sim, tem um quê comportamental, mas em excesso para de ser comportamental e passa a ser um alimento de fuga. Então, a gente tem que fazer esse tratamento comportamental e colocar aqueles alimentos que vão te deixar relaxados, que vão propiciar para você uma saúde física de segurança. Hoje nós temos muito diagnósticos, Vanusas, de TDAHs nos pacientes adultos e também temos diagnósticos de bipolaridade. E esses pacientes, eles precisam ter um controle sobre aquela questão do apetite muito maior. Então, se você perde muito peso, assim que você passa a utilizar algum medicamento como o Venvance, por exemplo, que está bastante conhecido, isso vai fazer com que você tenha uma produção natural de dopamina menor e isso atrapalha o seu tratamento. Então, a gente entra de novo naquilo que você estava falando, é sobre se conhecer, fazer o tratamento completo e unir a nutrição para que uma má nutrição não piore a tua saúde mental e você precisa até aumentar uma dose que não teria necessidade de medicamento. Você sabe que você falou do açúcar? Tem alguns alimentos que se tornam vilões, né? As pessoas realmente classificam alguns alimentos como monstros. E o que mais me preocupa é a quantidade de pessoas que seguem. É a quantidade de pessoas que acreditam. E a quantidade de pessoas que eliminam alguns alimentos da sua vida. Mas eliminam porque alguém falou, não porque aquilo não está fazendo bem para ela. Nem experimentou, nem sabe o sabor daquele alimento. Não, eu não como isso porque eu não gosto. Não, muitas vezes não é porque você não gosta. Eu digo isso porque eu já fiz um teste com algumas pessoas amigas minhas. Quando a gente vai falar de alguns assuntos aqui, você pode ter certeza que eu já conversei com algumas pessoas, eu já tive o entendimento de algumas coisas, como elas funcionam. Mas você comeu? Nem experimentou, não, né? Nem experimentei, mas nem quero. Vai que eu passo mal, vai que eu me dou mal, vai que isso traz o mesmo problema que trouxe para fulana de tal. Gente, pelo amor de Deus, as coisas não funcionam assim. Não. O ser humano, ele é único e cada um age de um jeito diferente do outro. Você sabe que se eu tivesse entrado em tudo que as pessoas costumam levar de informação, eu nem sei se eu estaria em pé. Por exemplo, nós somos numa época que tomava café. Os pais da gente tomavam café de manhãzinha e tomavam café de novo num determinado horáriozinho. Só isso. A gente não tinha aquele costume de ver a pessoa o dia todinho tomando café. A todo instante. Café de manhã, café daqui 2 minutos, café daqui 3 minutos. Aonde chega em vários locais tem vários cafés. E você vai tomando no decorrer do dia. E, de repente, aquele medicamento também tem a cafeína. Sim, alguns têm. Né? Alguns remédios têm. Alguns remédios têm determinadas frutas, né? E aí, será que as pessoas têm consciência disso?
Não tem. E a interação medicamentosa é real, interação fármaco-nutriente é muito real e cada medicamento vai ter uma interação muito específica que você precisa analisar. As informações, muitas delas a gente encontra na bula, no entanto, é importante que a gente, além do manejo nutricional, em casos muito específicos, a gente olha essa interação fármaco-nutriente para o teu caso. A cafeína, como a gente comentou, mas, por exemplo, os pacientes que fazem o uso do lítio, eles têm que ter muito cuidado com o sódio. Olha só. Isso, muito mesmo. Todos nós temos, né, que ter esse cuidado, esse manejo, mas quem está fazendo o uso do lítio precisa ter esse cuidado. E isso é muito específico. Você, como nutricionista, poderia nos dizer, por exemplo, dicas de alimentos ou como ele funciona? Digamos, a pessoa tem um diagnóstico que está com depressão, tem um diagnóstico que está com ansiedade, que tem alguns transtornos mentais. Quais são os alimentos? Não estou dizendo que a gente tenha que classificá-los como alimentos que você não vai incluir na tua vida. Mas, assim, alimentos que são mais propícios, alimentos que podem lhe trazer alguns danos e que você tem que ter cuidado, tem que observar. Porque como a gente sabe que é de pessoa para pessoa, o que seria interessante? Vai depender das pessoas? Como é que funciona isso? Depende muito da pessoa. Quando a gente avalia o paciente, a gente tem que avaliar, você está com baixo peso, você está com peso muito alto, porque determinados alimentos podem ser mais ou mais nocivos para grupos específicos. Por exemplo, a gente classifica nesses 3 que são os principais, que as pessoas ainda não saíram um pouco desse limiar do que é considerado básico, que é o excesso de estimulante, às vezes mudando um pouco mais para a questão da cafeína, mas também nós temos outros ativos que o pessoal está muito viciado em tomar aqueles pré-treinos antes da academia. Aquilo dali pode ser um verdadeiro veneno se você está em tratamento psiquiátrico. Olha só. Então tenham cuidado, não é só o alimento. Esses suplementos também podem não ser tão interessantes. E o álcool, a cafeína, o açúcar, alguns alimentos que podem ser muito ricos em conservantes, os embutidos, eles também podem piorar muito o teu estado nutricional. O pessoal pensa assim, Desirê, você considera que no meu caso eu tenho que reduzir o açúcar? Sim, mas aí a pessoa pega e está consumindo calabresa, presunto, numa frequência muito alta, e esses alimentos eles possuem açúcar em sua composição, por isso que potencializa tanto o seu sabor. Então, de alguma forma, você está consumindo açúcar e você precisa ter um cuidado. Os embutidos é muito importante que seja controlado mesmo. Pronto. Quando você fala de sabor, tem muito sódio, tem muito açúcar nos alimentos que nos dão prazer. Um prazer momentâneo. Queria muito que você falasse sobre isso. Sim. Né? Que é diferente de você ter um alimento, né, natural, que você vai lá comer uma fruta, você vai lá comer um arroz, um feijão, vai comer uma batata doce, vai comer uma salada. E aí você sente que você está colocando tudo dentro de um prato, você está colocando todos os alimentos. Mas é muito diferente de muitas vezes você comer algo que lhe dá prazer até em quantidade. Tem gente que vai comer um bombom. Ai, eu adoro comer um bombom. Aí come todos os bombons da caixa. Sim. E assim é sobre quase tudo. Isso é muito comum e a gente fala que são mecanismos compensatórios. Uma abordagem que eu faço no consultório é perguntar, você se diverte com o quê? Aí eu só como. Isso está errado. Um do processo de você voltar a se conectar com o alimento na quantidade correta é você aprender a diversificar essas fontes de prazer, senão eu, como nutricionista, jamais vou ganhar da sua vida irregular. Outra coisa que eu oriento meus pacientes nós vamos tratar o teu paladar, porque esses alimentos eles são feitos para venda. E eles colocam ativos, que os mais básicos que a gente conhece, é o açúcar, a manteiga e o sódio, que é para dar aquela explosão de sabor na boca. Então, quanto mais a gente come, mais a gente vai querer, porque eles são feitos para isso. E quando a gente começa, vamos supor que você está desregulada, está num momento muito sensível da sua vida, acabou compensando mais com o alimento, está há meses se alimentando com comida de rua, que é uma comida com tempero pronto, fazendo compensações do seu estresse com alimento gorduroso e rico em açúcar. Eu chamo o paciente para a realidade. No tratamento do seu paladar, talvez no início você se sinta desconfortável, mas depois você vai apreciar esse alimento que tenha um sabor mais natural. Mas é um processo. Inicialmente, talvez de forma mental, você tenha que se policiar e vencer através da disciplina. Ai, meu Deus, eu estou morrendo de vontade, mas hoje não.
É porque é muito prazeroso depois que você diz esse não. É muito prazeroso, É muito verdade, prazeroso. Vanusa. Todo não de coisas que não te faz provavelmente bem, o depois é muito compensador, né? É muito. E aí eu queria, pra gente encerrar, que eu ficaria com você o dia todo aqui, olha, todos os profissionais que a gente traz de nutrição, psicologia, nossa, me encanta. Os psiquiatras, os profissionais, porque a gente tem que ajudar a população a sair desse estado que tá tão comum. Sabe, eu tô ficando muito preocupada quando eu encontro com alguém que diz assim, hoje, eu tô com problema de ansiedade, eu tô depressivo. As pessoas estão falando com muita frequência sobre esses assuntos de uma forma assim muito natural, e eu não acho natural. Eu acho que a gente tem que ajudar essas pessoas a sair desse estado. E aí, outra coisa que me chama a atenção, geralmente as pessoas quando estão ansiosas ou depressivas, algumas tiram a água. Elas esquecem de beber água. Sim. E eu queria muito que você falasse sobre essa questão da água, porque a água também traz algo benéfico para a nossa vida, para o nosso organismo. A água é poderosíssima, é ela que desintoxica o nosso corpo. Imagina só você restringir do seu corpo algo que está relacionado à limpeza corporal, e ela também tranquiliza a nossa função corporal total. Não façam isso. Bebam bastante água, e nós aqui precisamos. Verdade. E vocês vão, além de tudo, a água, se você estiver em processo de emagrecimento, ela potencializa o processo de emagrecimento, acelerando o teu metabolismo. As pessoas não sabem muito disso, e faz com que a gente tenha uma pele mais saudável. A autoestima é importante quando a gente está tentando se recuperar mentalmente. Então, se você bebe água e você já vê que tá legal, aí fica maravilhoso, e você consegue ascender de forma positiva ainda mais. Você começa a se reconhecer, porque o processo de doença mental, a gente para de se reconhecer, Vanusa. Sim. Então, uma pele legal, um corpo que começa a te fazer bem, que você se olha, nossa, sou eu, esse sou eu. Isso tudo conta no processo também. Verdade. A água dá brilho, né? A água dá brilho. E você não tem que ficar se negativando, né? O tempo todo. Nunca. Né? Então, assim, eu estou muito feliz de conversar com você. Foi um Quero que você prazer. continue firme no teu próprio Instagram, incentivando as pessoas, que as redes sociais sejam incentivadas dessa forma, em dar qualidade de vida para as pessoas, que antes de você pensar só em você, você pense no todo. Porque quando você pensa nos outros, você também está pensando em você. Você gostaria que alguém trouxesse uma informação que vai te colocar no buraco? Acho que não. O que a gente não quer para o outro, o que a gente não quer para a gente não pode querer para o outro. E tem muita gente mentalizando o seguinte, eu tô bem, o resto... Sim, com né? certeza. Depois a gente se resolve, não é assim. Exatamente, não é dessa forma. Uma coisa que eu chamo muito e digo, uma pessoa curada impacta milhões. Curem-se, pessoal. Esse momento de informação é muito importante, e obrigada, Vanusa, pela oportunidade. Eu que agradeço, meu amor. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Você me encontra nas redes sociais, @Desirê Nutricionista, e a gente traz essa abordagem com um olhar muito mais amplo sobre a nutrição. Muito bom.